Bom, então, bom dia, gente, né? Ainda bem que o Jonathan me lembrou de começar a gravar, né? Gente, vocês podem não acreditar, mas o professor cansa. E eu vejo minha esposa, que é professora do Estado, que agora eles estão tendo que dar live, e ela tem bastante aula, então ela não aguenta. Na segunda-feira ela tem aula de manhã, a manhã inteira, a tarde inteira, ela chega de noite, ela desaba. Porque dar aula sentado, pior ainda, dar aula aqui sentado, olhando assim para vocês, é pior ainda, cansa mais ainda, por incrível que pareça, é estranho, né? Mas a gente que está acostumado, eu sou professor há mais de 20 anos, está acostumado a dar aula em sala, em pé, andando e tal, inclusive a aula mais longa, e agora já está um ano dando aula aqui sentado, etc. A gente sabe o que está dizendo, então cansa bastante. Algumas vezes a gente até esquece, obrigado pela lembrança, Jonathan, de gravar. Bom, vamos terminar o nosso assunto, logística integrada. Eu vou compartilhar aqui um material com vocês, daqui a pouco vocês devem estar. Eu acho que agora vocês já estão vendo o material, né? Sim. Já estão vendo o material. Então, a gente já está na semana 11. Lembrando que hoje é o último dia para entregar o trabalho. Eu acho que todo mundo já entregou, se eu não me engano. Todo mundo já entregou, ou talvez só falta uma equipe, que é ainda sobre o trabalho de logística como estratégia empresarial. Hoje a gente vai terminar logística integrada e semana que vem a gente começa a logística como ferramenta de marketing. Lembrando que dia 4 de maio, em vez de ter a prova, a gente vai apresentar todos os trabalhos juntos, tá? Bom, eu só queria relembrar um pouco da aula passada para vocês, uma coisa que eu falei aula passada, e assim, eu quero que vocês não esqueçam mesmo, porque isso vai mostrar a aula de hoje vai mostrar a importância disso e como a gente pode fazer na prática. A gente falou que logística integrada é um conceito mercadológico de marketing, então ele tem o composto mercadológico dele, como que eu vou tratar isso perante o nosso cliente, e é a logística, mais a logística tratada como um sistema. A logística integrada, gente, ela basicamente existe para atender aos níveis de serviço ao cliente, tá? A logística integrada, ela basicamente existe com uma política de serviço ao cliente. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tinha pontos no cartão de crédito semana passada, pedi, troquei lá por um negocinho e chegou em 3 dias. Eu pedi pro o cartão de crédito entrou em contato com a loja que tinha, a loja já fez a separação e me mandou. Chegou acho que foi 3 dias que chegou. Eu pedi na quarta, chegou no sábado. Tudo isso daí é logística integrada. E qual que é a razão disso? Servir ao cliente. Qual que é a razão disso? Servir como uma estratégia de marketing que a gente vai começar a ver semana que vem. Mas para a gente fazer a logística integrada, a gente precisa ter capacitação dentro da nossa empresa. O Pires, lá em 2000, faz 20 anos isso, ele já colocava que a gente, para pensar, fazer efetivamente a logística integrada dentro da nossa empresa, a gente precisa pensar em 5 dimensões. A gente precisa pensar em 5 fatores. E eu quero que vocês prestem atenção, porque não são fatores estanques, separados, são fatores que a gente tem que pensar, mas que eles interagem com os outros fatores, com as outras dimensões, com as outras capacitações. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente dentro da nossa empresa para pensar a logística integrada é a capacitação estratégica. Né? Pensar em planejamento estratégico dentro da nossa empresa com o sentido de logística integrada. Então, participação na definição, implementação, execução e controle das vontades e possibilidades da organização produtiva. Envolvimento do ambiente externo. Quando a gente fala de planejamento estratégico, vocês já tiveram essa disciplina, tem muita coisa das forças de mercado. Concorrência, fornecimento, clientes. O nosso próprio trabalho está incluindo essa ideia, né?
Envolvimento dos recursos de base, visão histórica e capacitação interna à empresa, o que a gente tem capacidade para fazer dentro da empresa. Então, envolvendo o ambiente externo, o ambiente interno, recursos de base, a gente consegue fazer o planejamento estratégico. E, junto com isso, gerir todas as demais áreas da empresa. Então, eu preciso que os nossos profissionais especializados em logística estejam envolvidos em todos os processos decisórios. Esse é o primeiro passo para fazer logística integrada. Qual é a estratégia da empresa? A parte interna e a parte externa. E que todos os profissionais envolvidos na logística também estejam envolvidos em outros processos decisórios dentro da empresa. Por exemplo, o que produzir, quanto produzir, quando produzir. O profissional da logística, ele não pode estar separado do resto. Primeira dimensão, então, capacitação estratégica. Segunda dimensão, estrutura organizacional. Sim, eu tenho o planejamento estratégico, agora eu preciso fazer com que minha organização tenha uma estrutura de tal modo que eu possa fazer a chamada logística estratégica. Tá? Então, essa capacitação da estrutura organizacional, ela se desenvolve coordenadamente com os propósitos estratégicos, com a capacitação estratégica, né? Eu preciso ter agilidade e flexibilidade para enfrentar novas situações. E isso a pandemia mostrou bem. Eu já detecto uma nova situação, a estrutura organizacional da minha empresa precisa ter agilidade e flexibilidade para enfrentar aquela nova situação. Empresas que eram estanques, fechadas, com as suas atribuições organizacionais muito engessadas, não conseguiram sobreviver. A capacitação da estrutura organizacional é fundamental para o sucesso estratégico, porque é ela que vai arranjar os recursos de maior valor e os recursos humanos frente a novas situações. E essa estrutura organizacional está diretamente ligado a qualquer questão logística dentro da empresa. Por exemplo, você pensar centralização ou descentralização. Alguém está querendo entrar? Deixa eu liberar aqui. A Jéssica estava querendo entrar. Voltando aqui, então. Vocês já vão ver. Pronto, já está indo para vocês. Então, a estrutura organizacional, gente, ela ajuda a definir a centralização ou descentralização das funções e decisões logísticas, a autonomia funcional de cada parte da organização, até onde cada parte pode ir, até onde cada parte tem que interagir com outras partes. A estrutura organizacional, quer dizer, o organograma, o fluxograma organizacional, é que vai fazer a integração interna de todos os processos e desses processos internamente com os fornecedores e clientes. Então, a gente precisa vamos voltar aqui só um slide, a gente precisa da capacitação estratégica, pensar em termos de planejamento estratégico, né? Ambiente externo, interno, profissionais da logística envolvidos com todo o resto. A gente precisa ter uma estrutura em termos de organização que seja ágil e flexível, que tenha certa autonomia, mas que integre tanto a questão interna quanto a questão externa. Obviamente, a gente precisa ter fisicamente uma estrutura que seja compatível com a logística integrada. Vocês vão ver mais para o final da aula, eu vou mostrar isso muito bem. Então, a disponibilização de recursos físicos de infraestrutura. Então, o que eu estou falando? Hardware, computador, sistemas, software, que são os programas, equipamentos, prédios, como, por exemplo, o estoque, a armazenagem, os equipamentos para fazer essa movimentação, os sistemas, os softwares para controlar tudo isso daí e assim por diante.
Então, essa capacitação para a infraestrutura física, ela alinha o que o sistema logístico precisa com a estratégia da empresa. A empresa quer fornecer um serviço mais rápido. Então, a infraestrutura física, a empresa, como estratégia, quer fornecer um serviço de entrega mais rápido. Então, a infraestrutura física, ela vai se juntar com essa ideia estratégica para fornecer um serviço mais rápido, tá? E a infraestrutura física, a gente não pode ficar parada no tempo. Essa que é a grande questão. Hoje, a gente está indo cada vez mais rápido. Cada ano surgem novos sistemas, cada ano surgem novas possibilidades, novos equipamentos que a gente precisa estar sempre atualizando. Então, a infraestrutura física precisa estar de olho nas inovações tecnológicas, né? Hoje, por exemplo, a gente já tem sistemas de armazenagem, estoque, onde que o ser humano não entra. Eu tenho veículos autônomos, então eu peço lá no computador, ele automaticamente vai lá, procura, tira e traz. Aí o ser humano vai entrar. O que acontece com isso, então? O risco de erros é muito mais baixo, o risco de perdas é muito mais baixo e o sistema é muito mais rápido. Então, esse é o tipo de inovação tecnológica que a infraestrutura física precisa acompanhar ao longo do tempo. É claro que a gente precisa ter a capacidade de integrar, juntar os processos e gerenciamento de mudanças. Isso tem um aspecto operacional e funcional muito grande, né? O que é basicamente isso? A gente precisa ter uma capacitação de tal modo das pessoas, do sistema, da infraestrutura física, para concretizar essas ações de mudança, né? Apoiado por capacitação de estrutura organizacional, de infraestrutura física, de sistema de tecnologia de informação e medição de desempenho e assim por diante. Então, a gente precisa ter uma capacitação. Ó, gente, não é só capacitação estratégica, não é só capacitação física, né? Não é só capacitação organizacional. A gente tem que ter uma capacitação para integrar tudo isso daí. E é isso que vai levar a gente a ter padrões de excelência funcional e agilidade quando fizermos essas mudanças. Mas tem um tipo de capacitação que liga tudo isso muito intrinsecamente, muito lá por dentro, que é a capacitação de sistemas e tecnologia de informação e sistemas de medição de desempenho. Esses sistemas e tecnologias de informação que vão ser os canais por onde as nossas decisões vão ser processadas pela esfera estratégica, passarão pela questão organizacional, né, pela questão física e etc. Vão ser transmitidas para os diferentes pontos da empresa que daí vão executar. E daí isso vai ser executado e informação vai retornar. Sem um sistema e tecnologia de informação, não existe suporte para que todos os processos interajam. Para que a capacitação estratégia, organizacional, física, tudo isso possa interagir. Então, o que mais tem de importante hoje na logística integrada, eu coloco assim, é minha opinião, é agilidade de comunicação, tanto interna quanto externa, e de processamento dessas informações. Isso vai facilitar operações, vai facilitar o controle e vai facilitar o direcionamento dos processos. A capacitação em sistema e tecnologia de informação e, logicamente, medição do desempenho, ela vai fornecer uma série de mecanismos para estabelecimento de referências, aonde que a gente está, e comparações internas e externas, aonde que a gente quer chegar. Só a partir disso é que a gente sabe o que está acontecendo dentro da empresa. Então vejam lá, olha, eu falei em capacitação estratégica.
o planejamento estratégico, as grandes ideias que eu quero formular dentro da minha empresa. A segunda parte, para que eu tenha logística integrada, é a capacitação da estrutura organizacional, o fluxograma, o organograma da minha empresa. Ele é muito engessado? Não pode ser. Eu tenho que ser ágil, flexível para enfrentar novas situações. O terceiro ponto é a capacitação da infraestrutura física. Então, local, equipamento, computador, programa de computador. É isso que vai trazer o auxílio para que todo o resto vai trazer a base para que todo o resto funcione. Eu vou integrar tudo isso daí, integrar, juntar os aspectos operacionais, funcionais, e finalmente, para que tudo isso realmente possa funcionar, eu preciso de um sistema e tecnologia de informação. Esta é a base da logística integrada e essa é a base da logística moderna. Tecnologia, sistema e tecnologia de informação. Vocês se lembram o que eu falei semana passada? Né? A gente pode criar um sistema de administração de logística integrada, com vários subsistemas, né? Suprimento, produção, marketing, distribuição. Mas o que eu preciso para que esses subsistemas funcionem e eles interajam, eu preciso de um sistema de informação. Sem um sistema de informação, eu não consigo fazer a logística integrada funcionar. Eu preciso de todas aquelas 4 capacitações, mas se a última capacitação não funcionar, de tecnologia, sistemas e tecnologias de informação, eu não vou ter nada. Então, a base da logística integrada são sistemas de informação. A palavra-chave, gente, é fluxo de informação. Eu tenho fluxo de materiais, né, dos meus fornecedores, passando pela empresa, chegando no cliente. Mas o que vai fazer o fluxo de materiais funcionar é o fluxo de informações. Eu pedi a coisa certa para o fornecedor certo, no momento certo, chegar no momento certo, ser distribuído para o chão de fábrica de tal forma correta e produzir a coisa que eu preciso, produzir os produtos que o meu cliente precisa, no momento que ele precisa e da forma com que ele precisa. E daí eu uso o fluxo de informações logísticas. Olha o que eu falei lá nas capacitações, nas dimensões do PIRES, né? Planejamento estratégico, planejamento da capacidade, necessidades logísticas, necessidades de fabricação, necessidades de suprimento, né? Para fazer o planejamento da capacidade, eu preciso de projeção de vendas. Para fazer a projeção de vendas, eu preciso de gerenciamento e processamento de pedidos. A partir do planejamento da capacidade, eu posso determinar o que eu preciso fabricar e, a partir daí, as necessidades logísticas de suprimento. Eu vou, a partir disso, gerenciar o estoque e, a partir da fabricação e do estoque, só daí que eu vou poder fazer minhas operações de distribuição, transporte, expedição, suprimento e assim por diante, né? Então, é o fluxo de coordenação, fluxo operacional, dependendo do fluxo de informações logísticas. Olha só um outro exemplo bem claro do que é logística integrada, e eu estou batendo muito isso para vocês, que quando a gente pensa logística integrada, a gente pensa o total. Não é só a parte de levar algo de um lugar para outro. Por exemplo, para fabricar alguma coisa, eu preciso previsão da demanda. E a previsão da demanda é dada pelo marketing, mas é dada pelo pedido de clientes. O pedido de clientes vai trabalhar sobre o meu estoque.
o pedido de clientes, através da previsão da demanda, vai trabalhar sobre a minha produção, vai trabalhar sobre o prazo logístico para entregar aquilo para o meu cliente final. E se eu tiver algum problema, eu vou ter uma venda perdida. Se eu tiver algum atraso, eu vou ter comprometimento financeiro. E assim por diante. Então, é necessário que todas as informações voltem sempre o tempo todo, realimentem o sistema o tempo todo, para que a gente possa atender o nosso cliente da forma correta, no prazo correto. Essa é a ideia da logística. Só que a gente não vê mais a logística separada do resto. A gente vê a logística sendo retroalimentada e alimentando as outras informações o tempo todo. Isso é extremamente importante. Eu falei para vocês, gente, que o fluxo de informações é hoje a grande base da logística, tá? E hoje, obviamente, a gente tem que fazer esse fluxo de informações via eletrônica. Até não muito tempo atrás, a gente fazia esse fluxo de informações via papel. Eram documentos indo de um lugar para outro dentro da empresa, ou de uma empresa para outra, ou da empresa para o cliente final e assim por diante. Hoje, a gente pode fazer esse fluxo de informações toda via eletrônica. Ou por internet, quando eu tenho sistemas de lugares diferentes, ou via intranet, quando eu tenho um sistema de fluxo de informações dentro da minha empresa. Mesmo que essa empresa, as partes da empresa estejam em locais fisicamente distantes um do outro, continua sendo uma intranet. E por que é importante usar hoje o sistema, o fluxo de informações via eletrônica? Ferreira e Alves, em 2005, colocaram dentro de alguns pontos da logística, como gestão de estoques, transporte, processamento de pedidos, algumas das vantagens de você fazer esse fluxo de informações, essa capacidade de sistema e fluxo de informações, como base para a integração da logística, né? Logística integrada, colocaram algumas coisas que esse fluxo de informações via eletrônica pode proporcionar à empresa. Por exemplo, gestão de estoque, né? A informação com menos erro, em tempo real, pode resultar na redução do nível de estoque, aquele estoque parado, por exemplo, evitando custos desnecessários, perda de capital de giro, obsolescência de produtos. Ainda na gestão de estoque, o fluxo de informações via eletrônica, ele diminui as incertezas, aquilo que eu não sei, e melhora a percepção da demanda, né, do quanto meus clientes querem comprar, proporcionada pela troca eletrônica de informações, permitindo maior visibilidade para planejamento e controle de estoques. Vocês querem ver um caso bem típico, mas bem claro, é supermercado. Então, à medida que o cliente vai no caixa e vai passando os materiais, os produtos que ele vai comprando, esses produtos que vão saindo, né, que o cliente está comprando, então são produtos que estão saindo da loja, eles vão retroalimentando eletronicamente um sistema mostrando, olha, está diminuindo o número daquele produto na gôndola. Então, se eu tinha colocado 50 unidades daquele produto e as pessoas vão comprando, o próprio sistema eletrônico ele já avisa, olha, só tem 10 agora na gôndola, é melhor reabastecer. Antigamente, tinha que uma pessoa ir vendo gôndola por gôndola o que está indo embora, o que está sendo mais vendido e etc. E isso podia dar um tempo aí, de tal maneira que um cliente chegasse na gôndola, não tem mais o produto que ele queria. O supermercado perdeu uma venda.
Com esse Professor, sistema... Vai, pode falar. desculpa, sabendo que a fluxo de informação é a base da logística, existe ou pode existir alguma coisa, uma outra coisa que seja mais importante também? Olha, é assim, o fluxo de informações é a base da logística integrada hoje, da logística moderna. Mas de nada adianta eu ter um fluxo de informações se eu não tenho material, se eu não tenho pessoas, se eu não tenho uma estrutura organizacional, física, a contento para aquele fluxo de informações. Então, assim, é Uhum. difícil você falar, existe alguma coisa mais importante ou menos importante? Tudo isso daí trabalha em conjunto. Então, por mais que eu tenha um fluxo de informações correto, se eu não tiver outras ações corretas ou funcionando de uma forma correta dentro da minha empresa, de nada vai adiantar o fluxo de informações. Então, assim, Jonathan, é muito difícil você dizer se tem uma coisa mais importante. Na verdade, o próprio fluxo de informações, ele depende do resto. Então, se ele não tiver o resto, ele também não vai ter importância. Você entende isso? Uhum. Então, na verdade, eu tenho várias coisas, a estratégia, a organizacional, a parte física, mas tudo isso daí a própria integração, mas tudo isso daí precisa de uma base para funcionar. E a base para funcionar é o fluxo de informações. Mas só o fluxo de informações por ele mesmo não adianta nada, tá? Por isso que é Então, chamado de logística integrada, né? isso, exatamente. Por isso que se chama logística integrada. E eu estou batendo muito nisso, porque hoje a gente precisa disso. Se a gente não tiver o logística integrada com fluxo de informações ocorrendo de forma correta, funcional, né? A gente não vai, não adianta eu ter distribuidores no Brasil inteiro se a informação não chega até eles. Não adianta eu ter a agilidade, flexibilidade na organização, na estrutura organizacional, se a informação não chega. Não adianta eu ter uma macroestratégia linda, maravilhosa, se a informação não chega. Mas, se eu não tiver uma capacidade física, não adianta ter fluxo de informação. Se eu não tiver uma estrutura organizacional flexível, não adianta ter fluxo de informação. Então, na verdade, tudo, uma coisa depende da outra, tá? Eu preciso ter todas elas, mas sem dúvida nenhuma, o fluxo de informações é uma base muito, 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 muito importante, tá? Também não adianta ter o resto sem o fluxo de informações. Por exemplo, lá no transporte, olha, o fluxo de informações via eletrônica, agora eu estou falando num nível maior, né? Via eletrônica. A gente fazia esse fluxo de informações via papel. Só que o papel, ele aumenta a probabilidade de erro. O papel é extremamente lento. O próprio Balu fala que na década de 50, todo esse fluxo de informações via papel poderia demorar até em 15, 20, 30 dias para terminar o fluxo de uma informação só. Hoje, via eletrônica, a gente pode fazer isso em 1, 2, 3 dias no máximo, né? Então, no transporte, o fluxo de informações via eletrônica possibilita melhor planejamento da entrega de produtos, eliminando a necessidade de fretes adicionais, reduzindo o custo. Por exemplo, gente, hoje, esse fluxo de informação via eletrônica, ele mesmo já faz o cálculo, por exemplo, de como colocar as cargas dentro de um avião, distribuir as cargas dentro de um avião. Por quê? O avião, ele precisa estar com as cargas bem distribuídas, senão ele vai perder um lado mais pesado, outro lado mais leve e tal, ele perde estabilidade, não vai conseguir voar, né? Então, isso a gente faz tudo via eletrônica. Quando vocês vão viajar e os caras pesam a tua mala, eles não pesam só para ver se você está no máximo permitido ou não.
Eles pesam para ver aonde a tua mala vai se localizar dentro do porão do avião, para fazer essa distribuição de peso. E isso faz com que o avião gaste menos combustível. Ainda no transporte, pode eliminar o tempo que os veículos ficam parados, esperando a realização de transações comerciais, por exemplo, como emissão de notas fiscais, porque já vai estar tudo pronto. Mas uma coisa extremamente importante do fluxo de informações via eletrônica é o processamento de pedidos, né? Eliminação de processos manuais de revisão e digitação, padronização de informações, sempre o mesmo tipo de informação, que vai dar mais agilidade no transmissão, recebimento, processamento e redução de erros, né? Quando eu faço fluxo de informações via eletrônica para processamento de pedidos, o erro, a possibilidade de erro é bem menor. Primeiro, por exemplo, que muitas vezes você não precisa digitar nada, você escolhe alternativas. Quando você escolhe alternativas no sistema, evita a digitação de algo, você diminui bastante o erro. E diminuindo bastante o erro, nossa, isso é muito tempo que eu economizo, material que eu economizo e assim por diante, né? Então, assim, vai reduzir o tempo no processamento de pedido, no ciclo de pedido, e tudo isso daí junto no custo de processamento de pedido, tá? É extremamente importante. O Ferreira e o Alves fizeram um trabalho prático em 2 tipos de empresas e eles chegaram às seguintes conclusões, né? Em relação ao processamento de pedido, na empresa 1, houve uma redução significativa no tempo e custo de processamento de pedido, e na empresa 2, redução no erro e uma redução moderada no tempo de processamento de pedido. Em relação à manutenção de estoque, na empresa 1, houve redução nos níveis de giro de estoque, né? Quer dizer, eu tinha menos estoque, o estoque girando mais rápido, com isso, houve redução no custo do estoque. Porque, como eu tenho estoque girando mais rápido, eu tenho menor custo de estoque por produto estocado. E na empresa 2, melhor conhecimento dos níveis de estoque. Isso é muito importante, porque a gente tem vários tipos de produto que a gente pode ter no estoque. Aquele com alto giro, né, que está toda hora sendo vendido, aquele com menor giro, que demora mais tempo para ser vendido, e aquele com giro muito, muito, muito baixo, que demora muito mais tempo para ser vendido. Então, conhecendo os níveis de estoque, conhecendo os tipos de produto que eu tenho lá dentro, isso é dado muito o fluxo de informações é extremamente importante, eu consigo planejar melhor o meu estoque. Eu vou dar mais ênfase para aqueles produtos que giram mais rápido, e assim por diante. Imagine num supermercado. Quando eu tenho o controle da saída, eu já vejo quais produtos estão girando mais. Então, daí, eu já reponho mais rápido na gôndola e o meu estoque de loja, eu posso repor mais rápido também. Agora, se tem um produto que sai só um exemplar por dia, ou a cada 2 dias, uma unidade por dia, ou a cada 2 dias, eu não preciso tanto me preocupar com a renovação dele na gôndola, muito menos no estoque da própria loja, que vai do estoque da loja até a gôndola. E, finalmente, o Ferreira Alves, em 2005, eles viram que o fluxo de informações via eletrônica, ele pode reduzir muitos fretes adicionais, quer dizer, esqueci de mandar naquele caminhão, puxa, daí eu vou ter que fazer mais uma viagem, ou pagar outro para levar aquele produto até o meu cliente final, senão eu perco uma venda. E, com isso, reduz os custos gerais de transporte. E na empresa 2, houve um melhor planejamento de transporte e entrega.
né? Hoje, a gente pode juntar isso, por exemplo, com mapas, né? A gente pode fazer toda a rota de entrega a partir dos produtos que eu tenho para entregar e a distribuição física de cada um desses produtos, também via fluxo de informações. E daí, como que a gente faz isso na prática? Eu tenho falado várias aulas para vocês dessas ferramentas de software para logística. E essas vão ser base para a logística integrada. Por exemplo, o ERP, né? Enterprise Resource Planning, que na aula passada, acho que o Matheus falou lá do Zap, né? O Zap é um ERP. Ele integra e coordena todos os processos internos da empresa, coletando dados e armazenando em um único local, para que todo mundo daí possa considerar aquelas informações. O Warehouse Management System, o WMS, é basicamente para armazenagem. Ele vai coordenar tudo que entra, a inspeção, o endereçamento dentro do armazém, né? Onde que vai ficar. Por exemplo, ele vai ficar mais próximo do processamento quando é um produto de alta rotação. Quando é um produto de menor rotação, ele vai ficar mais longe, né? Eu posso ter, por exemplo, produtos mais pesados em locais específicos do meu armazém, onde que o piso seja mais reforçado, né? Eu posso ter lugares específicos para colocar produtos que não podem ficar muito empilhados e assim por diante. Ou fazer aqueles armazéns com verticalização muito intensa. Então, produtos que vão em cima são produtos mais leves ou produtos que não tenham problema para contaminar os que estão embaixo deles e assim por diante. O Warehouse Management System, o WMS, vai fazer separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos e o controle do estoque, né? O TMS, o Transportation Management System, ele apoia a administração do transporte de mercadorias, e nisso a gente tem que colocar o planejamento, monitoramento, controle das atividades relativas à consolidação da carga, né, fechamento de cargas. Ele é que faz a expedição de todos os documentos, promove a entrega e coleta de produtos mostrando onde que é. A rastreabilidade da frota entra também no TMS. A auditoria de frete, para ver se está tudo correto. A partir do TMS, dá para fazer um apoio à negociação, planejamento de frota, de diferentes modais, assim como planejamento e execução da manutenção da frota. Esses são 3 sistemas mais utilizados, mas existem outros, como Business Intelligence, que daí tem vários softwares, vários aplicativos diferentes, que usa principalmente técnicas estatísticas para gerar dados, gerar conhecimento e dar base para apoio dar base para a tomada de decisão, né? Apoiar a tomada de decisão. Essas a Business Intelligence são técnicas macro, são técnicas de planejamento estratégico. Assim como simulação, né? Existem vários algoritmos, vários softwares que vão pegar técnicas matemáticas, elas vão imitar, vão fazer como se fosse uma operação qualquer, algo que eu estou fazendo no mundo real, mas ela vai imitar para saber, sem fazer aquilo no mundo real, como que pode ser feito mais adiante. Eu usei técnicas de simulação uma vez, alguns anos atrás, com um aluno, que a gente trabalhava com aterro sanitário, a gente fez no aterro sanitário ali do Caximba, aqui, aquele que já foi fechado aqui em Curitiba, e através de técnicas de simulação, a gente mostrava o quanto que aquele aterro, ele poderia ser prolongado o seu uso ao longo do tempo, né, aumentar o tempo de uso do aterro, se a gente fizesse algumas outras atividades junto ao gerador de resíduos, né, junto à população em geral. Por exemplo, se a gente aumentasse a reciclagem, se a gente aumentasse a compostagem de resíduo orgânico,
quanto tempo a gente poderia aumentar a vida útil daquele aterro, né? E daí economizar, inclusive, em fazer novos aterros, economizar em transporte de resíduos até o aterro e assim por diante. A gente fez através de técnicas de simulação, a gente desenvolveu um algoritmo, uma equação, e a partir do que estava acontecendo, para extrapolar o que poderia acontecer ao longo do tempo. Isso a gente faz muito em logística. E, finalmente, o Vendor Management Inventory, o VMI, que ajuda na integração entre fornecedor e cliente, né? Por exemplo, uma fábrica, onde que eles ficam em contato o tempo todo, em tempo real. O fornecedor, ele fica monitorando o estoque do cliente dele. E daí, quando o estoque está muito baixo, ele já faz a reposição do estoque até um determinado nível. Isso acontece, o VMI, ele é muito utilizado quando eu tenho integração de sistema produtivo. Querem ver um exemplo? Fábrica de carros. A fábrica, a montadora de carros, ela não produz tudo. Ela compra partes do carro de diferentes fábricas que são especializadas nisso, e daí ela junta e fabrica o carro. Por isso a gente chama de montadora de carros, né? Montadora de automóveis. O que a gente está fazendo muito hoje é, dentro da ideia de logística integrada, é colocar as fábricas dos fornecedores muito próximas à montadora, de repente até dentro do mesmo parque industrial. E daí eles vão, através de um VMI, os fornecedores, por exemplo, quem fornece o banco, né, os bancos, que as pessoas sentam dentro do carro. A fábrica tem um certo nível de estoque interno de banco. O fornecedor, ele vai monitorando esse estoque interno da fábrica, da montadora. Quando esse estoque chega no nível crítico, eles já trazem mais bancos. Como a fábrica de bancos está no mesmo parque industrial ou está muito perto, essa é uma operação muito rápida. E isso, o Vendor Management Inventory, é muito importante para aquele sistema just in time, onde que a fábrica não tem mais estoque, ou o estoque é muito pouco, e os fornecedores vão fornecendo em tempo real, tá? Então, o Vendor Management Inventory é muito importante, mas precisa ter uma integração entre a fábrica e o fornecedor, para fazer essa ideia, para colocar em prática essa ideia do just in time. Mas a gente também tem comunicação, e até quero contar uma experiência que eu estou tendo agora, nesse momento bem interessante, né? A comunicação, ela se dá basicamente a integração no fluxo de informações através da comunicação, ela se dá basicamente por coletores de dados, tanto etiquetas RIFT, né, que eu gosto de chamar de RIFT, muitos chamam RFID, eu gosto de chamar RIFT, pronto, e código de barras. Outros sistemas, como terminais portáteis, IDI, sistemas controlados por luz, por voz ou ferramentas web, elas são menos usadas. Ferramenta web, não, nem tanto, intranet, extranet, internet, eu já posso colocar esses coletores de dados junto. Mas vamos falar, eu já falei muito para vocês de etiquetas RIFT, código de barras. Eu estou orientando agora um trabalho bem interessante, gente. Na engenharia civil, um TCC, de 2 alunas da engenharia civil, que vão trabalhar com etiquetas RIFT. Estão começando a trabalhar com etiquetas RIFT. Na engenharia civil, existe um sistema onde que você pode construir uma casa dentro do computador por camadas. Esse sistema se chama BIM. Então, eu vou fazer a parte elétrica, daí eu vou fazer a parte hidráulica, eu vou fazer a parte estrutura, a parte de janelas e tudo mais, e vou juntar um com o outro, para ver se não estão batendo, né? Por exemplo, tem uma tomada bem no meio de uma janela, e o sistema BIM permite fazer isso eletronicamente e muito rápido. O que a gente quer agora?
juntar etiquetas Rift com o sistema BIM na construção de uma casa. Gente, isso é muito interessante. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento e olhar um pouco para vocês. O sistema BIM é um programa de computador. Então, a gente vai construindo a casa em camadas. A parte elétrica, hidráulica, estrutura e etc. Né? Vai construindo em camadas. E depois junta tudo para ver se não tem nenhum problema entre elas. É uma evolução do antigo AutoCAD. Não sei se já ouviram falar do AutoCAD, etc. É uma evolução do antigo AutoCAD. O AutoCAD vai desaparecer com o tempo e vai ficar só o sistema BIM. O que a gente quer fazer? O sistema BIM, ele é usado durante a construção da casa também, tá? Eu estou construindo uma casa, um prédio fisicamente, eu vou fazendo o meu sistema BIM ao mesmo tempo e ele vai orientando a construção física lá da casa, do prédio. As minhas alunas, elas querem colocar a etiqueta Rift em todo o material que entrar no canteiro de obras. E a partir de várias antenas, à medida que um material vai entrando no canteiro de obras, as antenas vão localizar esse material e vão rastrear o material, para ver se o material está chegando no lugar certo e na hora certa. Porque o sistema BIM, ele permite isso. Ele permite fazer toda a previsão, fazer um cronograma mesmo. Eu vou construir isso agora, então eu preciso tal material em tal lugar, em tal momento. Só o que a gente vai fazer? A gente vai colocar etiquetas Rift em cada um dos materiais que vai entrar. Muitos materiais já vêm com etiqueta Rift, inclusive. Tá? Só vamos cadastrar no sistema e pronto. E daí as antenas dentro do canteiro de obras vão rastrear qual é o material, aonde que está chegando e quando está chegando. E daí a gente vai integrar essas informações com o sistema BIM. E daí, a partir desse momento, eu consigo rastrear todo o meu cronograma de obras sem absolutamente nenhuma falha. Existem alguns trabalhos sendo feitos no mundo com isso daí, mas é uma tecnologia relativamente nova. Fala, Jonathan. Professor, vou ter que sair para Tá, o tudo meu bem. trabalho lá, mas depois eu assisto o término da gravação. Sem problema, sem crise nenhuma. Bom trabalho para você. Tchau, tchau. Obrigado. Bom fim da aula aí, pessoal. Obrigado, prof. Falou. Então, pessoal, é uma ferramenta da logística que a gente está utilizando na engenharia civil. Por incrível que pareça. Eu estou orientando esse trabalho, são duas alunas que estão se especializando em BIM, mas que ainda têm pouca experiência em etiquetas Rift. Não é pouca experiência, não, elas já têm uma relativa experiência em etiquetas Rift. Então, a gente vai usar dois sistemas, um sistema de construção e um sistema de fluxo de informações através da etiqueta Rift para controlar o andamento de uma construção. No caso, elas vão fazer uma casa de alto padrão. Bem interessante isso, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, a comunicação, o fluxo de informações de comunicação na logística integrada é feita principalmente com coletores de dados, etiquetas Rift, código de barra, que a gente já viu em outras aulas. Pode ser por terminais portáteis, ou pequenos terminais localizados em vários pontos, onde que você vai adicionando informações. O EDI, Electronic Data Interchange, que envia o recebimento de documentos eletrônicos padronizados entre parceiros de negócios. Hoje isso já está inserido em outros sistemas, tá? Sistemas controlados por luz, então uma luz indica que uma tarefa tem que ser realizada ou foi realizada, a mesma coisa por voz e assim por diante. Isso não é muito utilizado, tá? E as ferramentas web nada mais são do que softwares de acesso e disponibilização de informações, tá? Isso também já está integrado nos outros sistemas. Uma coisa
é importante também que a gente deve usar o fluxo de informações é no transporte ou tecnologia embarcada, né? Para otimização de cargas, eu já falei, rastreamento por GPS e roteirização. A roteirização a gente faz principalmente por planejamento operacional, pesquisa operacional, né? Planejamento e simulação de rotas, modelos matemáticos de pesquisa operacional realizando simulações. E assim vai definir a rota mais eficiente. A rota, isso o Google Maps faz. Inclusive, a gente até deixa eu interromper o compartilhamento, porque o Google Maps, por exemplo, hoje ele está introduzindo uma outra ferramenta. Se você coloca dois endereços, eu estou aqui, quero chegar até lá, o Google Maps vai traçar a rota mais rápida. Mas hoje o Google Maps vai começar a oferecer, ainda não no Brasil, mas em outros lugares, Estados Unidos e Europa, não por todos os lugares, né? Mas como teste, uma outra ferramenta. E todos os outros softwares de fluxo de informação em transporte vão começar a oferecer isso também. A rota que gasta menos combustível. Nem sempre a rota mais rápida gasta menos combustível, tá? Algumas vezes eu tenho uma rota um pouco mais lenta que gasta menos combustível. Porque uma rota onde que você tem que parar e reacelerar, por exemplo, várias vezes, ela vai gastar mais combustível. Porque quando eu tenho que reacelerar, eu vou gastar mais combustível. E não necessariamente é a rota mais rápida. Isso que é bem interessante. Então, É hoje. basicamente o consumo na cidade e na BR, né? Exatamente. Na BR, por exemplo, por mais que você ande mais rápido, você não precisa parar e reacelerar tanto. Na cidade, você para e reacelera bastante. Mas eu estou falando dentro de um local mesmo, né? Dentro da cidade. Eu tenho rotas onde que, apesar de serem mais rápidas, eu paro e reacelero muito. Então, eu vou gastar mais combustível. Então, esse ainda está em experimental, em fase experimental, mas é uma tecnologia. Na verdade, não é uma tecnologia, é um fluxo de informações, é um cálculo de rotas, de simulação de rotas, onde que eu vou gastar menos combustível, por conseguinte, eu vou poluir menos também, né? Voltando aqui para os nossos slides. Pronto, vocês já estão vendo de novo. E é assim que a gente faz toda essa interação, essa integração, tá? Então eu tenho o operador logístico, no caso do operador logístico, mas eu posso colocar nesse grande quadrado cinza aqui, eu posso pensar numa empresa numa indústria que produz carro, uma indústria que produz arroz, uma indústria que produz pasta de dentes, sei lá, uma indústria que produz livros, sei lá, produz computador, qualquer coisa, tá? Não precisa ser o operador logístico em si, tá? Porque a logística ela está inserida dentro de todas as outras atividades. Então, dentro da empresa, dentro do operador logístico, eu vou ter o Transport Management System, o TMS, que vai interagir com o ERP, que controla todos os processos internos, que vai interagir com o Warehouse Management System, o WMS, que controla a armazenagem e estoque, né? O ERP tem capacidade de fazer simulação, para daí a gente colocar dados no TMS, no WMS. O WMS vai interagir com os coletores de código de barra, de Rift, voz, luz e assim por diante. O WMS é que vai fazer a interação de tudo isso daqui com a gestão de fretes, por exemplo, tanto o WMS quanto o TMS, o Transport Management System, que vai fazer interação com os caminhões, por exemplo. Quais caminhões que vão sair, quando que eles vão sair, o que vai carregar, né? Então, o transportador, por exemplo, também tem que ter um TMS que vai interagir com o operador logístico, com a empresa, né? Daí, cada caminhão, ele vai ter que estar
equipado por sistemas como Palm Tops ou celulares, onde que ele vai colocar o que entrou, o que saiu, quando que saiu, etc. Esse material que eu pedi lá do sistema de pontos do meu cartão de crédito, o cara veio aqui, quando ele me entregou, ele já colocou em um celular com um aplicativo específico para isso, com o número daquele produto que estava saindo, tá? O transportador ainda ligado ao caminhão vai fazer com o computador de bordo, vai fazer a roteirização, rastreamento, otimização de cargas, etc. O próprio ERP do cliente pode interagir via rede, via troca eletrônica de documentos, EDI, ele pode interagir com o operador, com a empresa logística e assim por diante, tá? O fornecedor dos clientes também, ou o meu fornecedor aqui do operador logístico da minha empresa. Então, é assim que vai funcionar a logística integrada. E sem fluxo de informações, eu não tenho logística integrada. A logística integrada, eu juntar o transporte, a armazenagem em estoque com a produção, com o transporte, né? Eu juntar o meu transportador, se for separado, eu juntar o meu cliente e assim por diante. Isto daqui é logística separada. Logística integrada, perdão. Isto daqui é a integração de todos os sistemas. E sem o fluxo de informação entre eles, a gente não tem nada. O grande problema disso daí é, por exemplo, se cai a internet, né? Hoje, a gente não tem mais redes internas, é tudo via internet. Lá no começo da logística integrada, a gente tinha redes internas de comunicação interna. Hoje é tudo via internet. Absolutamente tudo via internet. Então, por exemplo, aquele cara que vem me entregar o material, ele veio no sábado, eu pedi na quarta, chegou no sábado de manhã, que vem integrar o material, o pedido que eu fiz. Veio me trazer. Ele tinha um celular com um aplicativo onde, entreguei tal pedido, tal momento, direto para a pessoa. Inclusive, meu próprio nome. Você que é o Klaus? Sou. Então, ele vai colocar ali que houve a entrega para o próprio Klaus. Mas o celular dele está ligado, uma rede da Oi, da Vivo e tal, de celular, de internet via celular. Se cai essa rede, ele não tem como fazer essa anotação. Então, tem esse perigo. Mas as redes de internet estão ficando cada vez mais confiáveis. Caem cada vez menos, tá? Eu não estou falando, por exemplo, de um programa que a gente está via Google Meet. Eu estou falando da internet que dá apoio ao Google Meet, tá, gente? O Google Meet pode ter problema, mas a internet está ficando cada vez com menos possibilidade de problema. E, finalmente, gente, tem um autor, o Venkatraman, que ele, em 1994, já previa 5 estágios necessários para a logística integrada, para a integração plena da logística. Quer dizer, as fases que o negócio de vocês tem que passar para chegar na logística integrada, né? A logística integrada é o último ponto dessas diferentes fases. A primeira fase é a exploração localizada. Quer dizer, eu tenho que melhorar a minha capacidade de tecnologia de informação em áreas de operação, principalmente de valor elevado. Aquilo que vai me dar mais dinheiro. Daí eu vou começar a padronizar os aplicativos. Nessa fase, é só melhorar a funcionalidade do TI. Eu não exijo mudança no processo de negócio. A segunda fase, a partir da melhoria da tecnologia da informação, eu vou fazer a integração interna. Então, eu vou integrar o meu TI, vou fazer interconectividade técnica de operação de diferentes sistemas
e vou usar uma plataforma comum para tudo. E a partir daí, eu vou criar uma interdependência organizacional através da operação conjunta de papéis e responsabilidades. Então, na primeira fase, eu melhorei a minha condição de TI, então, de computador, de canais de comunicação, de softwares. A partir daí, eu consigo fazer a integração interna, juntando todos os pontos da minha empresa. Então, a parte organizacional, administrativo, financeiro, chão de fábrica, expedição, estoque. Quando eu tenho essa integração interna, então eu posso partir para uma fase mais avançada, segundo Venkatraman, que é o redesenho do processo do negócio, né? Eu fiz toda essa implantação de ferramentas de TI e daí eu posso começar a mudar o meu negócio. Eu vou seguir na mesma toada ou não? Eu vou produzir o mesmo produto? Eu vou chegar no meu cliente da mesma forma ou não? Mas para mudar essa ideia, eu preciso ter a integração interna. Se eu não tiver a integração interna, eu não consigo fazer isso, né? Daí, a quarta fase é redesenho da rede de negócios. Então, a partir daí, eu já vou juntando o meu fornecedor, vou juntando o meu cliente, intermediários e assim por diante. Eu vou ampliando a minha rede. Ela sai da parte interna da minha empresa para fora da minha empresa. E daí eu posso mudar o escopo do meu negócio. É aquilo mesmo que eu vou continuar fazendo? Será que eu consigo fazer outros tipos de produto, outros tipos de serviço? Então, a gente está vendo muito agora, por exemplo, com farmácias. A farmácia, ela primeiro começou com tecnologia de informação dentro de cada unidade. Daí ela começou a integrar com os diferentes sistemas da unidade, o estoque, a venda e etc. Daí ela melhorou o processo de negócio dela, oferecendo um produto mais rapidamente para o cliente. Daí hoje as farmácias já estão na fase 4, integrando o fornecedor de cada uma delas, e na fase 5. Qual é a fase 5 para as farmácias? Serviço via internet. Hoje, ela mudou o escopo dela. Não é que mudou, ela adicionou um escopo muito importante. Com a pandemia, as vendas via internet das farmácias subiram mais de 70%. Hoje tem muita gente que, por causa da pandemia, não vai na farmácia. Pede para trazer o material, pede para trazer o medicamento ou alguma outra coisa. Então, as farmácias, elas estão indo muito mais agora para a entrega via internet do que o cliente indo fisicamente até a farmácia. Mas tudo isso, essa logística integrada inteira, é graças à tecnologia de informação. Tá, gente? É claro que a gente poderia falar muito mais sobre a logística integrada, mas infelizmente a gente não tem mais tempo para isso, tá? Mas vejam bem aquele último esquema que eu mostrei para vocês. É juntar todo o ciclo ou todo o fluxo de informações para criar a logística integrada, tá? E hoje em dia, a gente não faz mais logística clássica, digamos assim. A gente só faz logística integrada, né? Então, por exemplo, vocês querem ver um exemplo prático? Eu peço um sanduíche de uma hamburgueria aqui perto da minha casa por um aplicativo chamado Vina. Nesse aplicativo, o que acontece? Eu entro já no cardápio, já escolho, faço as modificações que eu quero, já tenho preço, faço o pedido, o aplicativo já manda para a hamburgueria e a hamburgueria vai
constando, vou fazendo atualizações de como está meu pedido. Olha, o pedido já foi aceito, o pedido já está em produção, o pedido já saiu para o cliente. E vai mostrando minuto a minuto. Chega aqui, o pedido, ou mostra lá, o pedido vai chegar em 5 minutos, porque ele já tem o mapa, inclusive, tudo isso. Chega aqui, eu já posso ficar esperando na frente, vai chegar o motoboy com o meu pedido. Né? Isso é logística integrada, mesmo para uma empresa bem pequena. Tá, gente? A gente não pode esquecer, isso é o futuro da logística hoje, não só no Brasil, como no mundo, não só por causa da pandemia, já era antes, e agora ficou mais intenso ainda. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Alguma colocação, alguma experiência que queira compartilhar, pessoal? Alguma dúvida? Para mim tá tranquilo, professor. Tranquilo também. Ótimo, pessoal. Então, não se esqueçam de entrar lá na atividade de frequência, respondam com cuidado, lembrem-se que vale a nota. E eu coloquei um artigo bem interessante lá no material complementar. Ele vai adicionar bastante conhecimento para vocês. Tá? Inclusive, algumas das tabelas, das figuras que eu coloquei na aula de hoje, vêm daquele artigo. Tá? Então, preste atenção, vejam lá o artigo com cuidado, que vocês vão aprender muito mais sobre logística integrada. Tá bom, pessoal? Quem ainda não entregou o trabalho, hoje até 23h59 para entregar o trabalho. Tá? Abraço a todos, pessoal, e continuem se cuidando, por favor, tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Até a próxima aula, hein? Quero ver todos lá.